Bom dia, paz do Senhor para todos. Vamos dar início ao nosso culto desta manhã. Alguns dos nossos irmãos estão viajando, né? Então, nós que estamos aqui, vamos ficar atentos, né? Não vamos viajar enquanto estarmos aqui, né? Vamos estar unidos na intenção, né? E na atitude de louvor e de adoração ao nosso Deus. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje. Te agradecemos pelas nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos pelo sol que brilha, Senhor. Te agradecemos pela comunhão entre os irmãos, ó Pai. Te agradecemos pela oportunidade de cultuarmos a Ti nesta manhã, Senhor, nesse nosso primeiro culto do ano, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque cremos que o Senhor tem nos acompanhado e tem nos conduzido e que o Senhor tem proposto, Senhor, um ano à nossa frente, ó Pai, de experiências profundas contigo, e é isso que clamamos, ó Pai, que nós estejamos, ó Senhor, sintonizados contigo, Senhor, intensamente, ó Pai, para que em todas as oportunidades nós possamos ter realmente experiências profundas contigo, Senhor, sentindo a sua presença, percebendo a sua presença, ó Pai, e sabemos, ó Deus, que necessitamos do Teu agir nas nossas vidas para que isso aconteça. Que o Senhor, ó Pai, esteja intensificando, Senhor, a nossa sensibilidade, Senhor, à Tua presença, ó Pai. Porque sabemos que o Senhor está o tempo todo presente, o Senhor está o tempo todo agindo. Mas nós precisamos a cada dia mais aprender a perceber, a notar, a nos envolvermos, ó Deus, com aquilo que a Tua palavra, né, nos ensina como princípio de comunhão contigo. Então te peço, Senhor, que o Senhor nos tome pela mão, ó Pai, nos conduza, nos dirija, nos oriente, ó Deus, para viver o melhor da comunhão contigo, Senhor, e poder reproduzir isso também na comunhão com os irmãos na igreja, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa o dia a dia da Tua igreja, para que ela possa ser, Senhor, um testemunho constante da Tua presença e ação, a oferecer, Senhor, às pessoas ao redor uma referência, Senhor, da busca de Ti, e que possamos ser, ó Deus, exemplos, que possamos ser, ó Pai, instrumentos nas Tuas mãos para auxiliar as pessoas, tanto a Te conhecer como a caminhar contigo, Senhor, em nome de Jesus. Para isso clamamos, abençoa a Tua igreja no decorrer deste ano, Senhor. Abençoa, Senhor, o culto de hoje, esse momento que estamos aqui, a reflexão da Tua palavra, Senhor, a participação na ceia, Senhor, o momento de louvor, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, que sejam momentos preciosos, ó Senhor, e que nos fortaleça para que possamos também fortalecer aos nossos irmãos, ó Senhor, aqueles que não estão aqui, mas que em breve, Senhor, voltarão, ó Pai, ao dia a dia da igreja, Senhor, e juntos podemos nos auxiliar a caminharmos firmes na fé. Abençoa, Senhor, aqueles que não estão aqui conosco hoje, ó Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão conectados conosco, ó Pai, e que hão de acompanhar, ó Pai, o culto, Senhor, mesmo à distância. Abençoa a cada um, que a Tua glória, que a Tua majestade, Senhor, a Tua salvação brilhe, Senhor, na vida, no lar, né, de cada um. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ao Senhor, irmãos. Amém. Vamos colocar em pé, quem puder ficar em pé, né? E louvar ao Senhor. Agradecer a Deus por mais um dia, por esse dia maravilhoso, né? Que Ele coloca diante de nós, né? Para que possamos ser gratos, para que possamos ser felizes, né? E levar a sua paz, o seu amor, né? Sua salvação. Amém? Vem, essa é a hora da adoração. Esta é a hora da adoração.
toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás perdido, Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás perdido, Pai. Vem assim como estás para adorar diante do Pai. Eis-me aqui outra vez. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar,
fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas vencer no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Preciso de ti. Nós precisamos do Senhor, né? Que a presença do Senhor possa a cada dia nos transformar, né? E possamos ter a consciência que não vale a pena, né? Viver longe de Deus. Que a nossa oração seja essa, né? Possamos perseverar até o fim. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração.
mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vão tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cercar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Senhor, obrigado, ó Pai, por esse dia, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Queremos Te agradecer, ó Pai, por tudo, Senhor. Clamar, recebe o Teu louvor, ó Pai, o nosso louvor diante do Teu trono, Senhor, que é Teu, ó Pai. Ó Deus, recebe, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Ó Deus, fala conosco nesta manhã, Senhor. Ó Deus, possamos sentir a Tua presença a cada minuto, Senhor. Possamos sentir o Teu agir, Teu Santo Espírito, Senhor, moldando-nos, ó Pai, segundo a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, transforma as nossas vidas a cada dia, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, e Te pedimos, Senhor, fica conosco, ó Pai. Precisamos da Tua presença constante em nós, Senhor. Ó Deus, ensina-nos, ó Pai, a Te buscar cada vez mais, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a ouvir a Tua voz e atender, ó Pai, aquilo que o Senhor fala aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, transforma a mente, Senhor, transforma pensamento, transforma fala, a ação, Senhor, de cada um de nós, ó Pai. Queremos estar integrados contigo, Senhor. Queremos, ó Pai, ser, ó Deus, realmente servos fiéis a Ti, Senhor. Nós Te amamos, nós Te louvamos e como cantamos, Senhor, distante de Ti, Senhor, eu não posso viver e não vale a pena existir, Senhor. Que possamos, ó Pai, ter essa consciência, Senhor, da importância da Tua presença nas nossas vidas, ó Pai. Nós Te pedimos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Abramos as nossas Bíblias. Alguém sabe me dizer onde? Gálatas. Gálatas, né? Porque vocês se lembram que eu falei que a gente ia caminhar em Atos. E durante a história que está sendo narrada em Atos, vai acontecendo a situação de Paulo escrever as suas cartas às igrejas, né? Escrever a sua carta àquelas pessoas, as suas cartas àquelas pessoas que ele quer orientar, como Timóteo, como Tito, né? E nós chegamos aqui no momento em que possivelmente tenha sido o momento em que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, né? Está mais próximo, né, do momento em que Paulo escreveu a sua carta aos Gálatas. Talvez ele tenha escrito em um momento um pouquinho posterior, talvez, ou anterior, mas a carta aos Gálatas, ela combina bastante, ela tem um conteúdo bastante parecido com aquelas orientações que os apóstolos decidiram, né, para transmitir às igrejas entre os gentios. Quando os gentios foram se convertendo, em que alguns falaram assim, bom, se eles estão se convertendo, então eles precisam cumprir aquelas exigências que nós sempre cumprimos, né, na nossa história. Por quê? Porque eles eram judeus
e judeus tinham as leis, nas leis tinham a guarda do sábado, nas leis tinham a prática da circuncisão, né? Nas leis tinham diversas orientações que eram extremamente características da vida e da história que o povo de Israel desenvolveu. Agora o evangelho chegava aos gentios, né? Chegava aos gentios. E os judeus que se converteram falavam, bom, eles estão se convertendo, mas eles não têm o histórico que nós temos de fé, eles não têm o histórico que nós temos de orientações, então eles precisam se submeter a tudo aquilo que nós sempre nos submetemos. Principalmente, nesse momento, a questão da circuncisão, né? Então, os apóstolos chegaram, decidiram naquela ocasião, falaram assim, olha, prega aos gentios, expande a obra do evangelho, né? Fortalece com eles a ideia de não cederem à idolatria, não cederem à prática das relações sexuais ilícitas, né? Se privarem da carne sufocada e, no mais, que louvem e que sirvam ao Senhor baseados na fé, né? Na salvação pela fé. E aí Paulo está tratando coisas parecidas com os Gálatas, no contexto em que os Gálatas estão vivendo, porque Paulo chegou, pregou entre os Gálatas, e depois que ele pregou entre os Gálatas, aqueles judeus, né, que eram algo comum, os judeus irem, Paulo ia numa cidade, daí a pouco chegava os judeus naquela cidade e falavam, olha, eles têm que observar a lei. Depois Paulo saía e ia para outra cidade, eles iam lá, olha, eles precisam observar a lei. Então havia uma perseguição dentro do próprio povo de Deus. E os Gálatas estão vivendo numa situação parecida. Então nós vamos entrar aí, né, na carta dos Gálatas, né, vendo que Paulo tem a intenção de despertá-los para a sua consciência da salvação recebida pela fé. A salvação recebida pela fé, pela graça de Deus oferecida ao povo, e não pelo cumprimento da lei, né? Da mesma forma, a salvação ela deve ser mantida, né, vivendo na confiança na graça de Deus, na liberdade, e não na obediência como servo, na obediência como escravo, no cumprimento das Escrituras. É a vida vivida pela graça, pela liberdade que a salvação em Cristo oferece. Não para ser escravos, não para serem servos de mandamentos, mas para serem gratos pela salvação e viverem uma vida de fé pela gratidão e não pela exigência, pela liberdade e não pela obrigatoriedade de escravidão. Amém? Ok, então nós vamos caminhar aí na carta de Paulo aos Gálatas e ver como que Paulo está tratando isso com os Gálatas, porque isso é bastante compatível para nós também, porque nós também somos cristãos vindos, né, de costumes não judeus, então somos típicos gentios, né, típicos gentios, como eram os Gálatas, né, recebendo uma mensagem de salvação. E a carta de Paulo aos Gálatas não foi para uma igreja específica, a igreja de Gálatas, né, dos Gálatas, ali uma igreja específica, mas várias igrejas. Era uma carta para circular entre as igrejas. Eram princípios, eram fundamentos, eram ensinamentos mencionados no geral, que serviam para todos. Não tratava de algo específico de uma comunidade local, mas era algo que era abrangente para ser ministrado, para ser orientação para toda e qualquer igreja que fosse de origem não judaica, mas que havia se convertido e estava tendo questionamentos com relação a esses costumes. Amém? Então vamos lá, nós vamos caminhando na leitura, né, juntos, e hoje eu pretendo fazer o capítulo 1 e 2, né, e pretendo em 3 domingos a gente abranger a carta dos Gálatas inteira, tá bom? Vocês vão comigo? Ok. Então, antes da leitura, vamos orar e aí a gente entra na leitura.
Senhor Deus e Pai, mais uma vez obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, muito obrigado pelo culto que estamos prestando. Mais uma vez, Senhor, obrigado, ó Pai, por podermos louvar a Ti e exaltar a Ti, ó Pai, com corações gratos. Ó Pai, meu pedido a Ti é que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que o nosso coração seja grato, não somente nas palavras de cânticos que são já prontas, ó Pai, mas que as nossas palavras de gratidão, Senhor, sejam espontâneas o tempo todo. Que nós possamos, ó Senhor, transmitir a todos ao nosso redor a postura de um coração agradecido, que tem mais a agradecer do que a lamentar. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor consiga tirar dos nossos lábios, né, encontrar, aliás, nos nossos lábios, palavras de louvor e de gratidão espontâneas, prontas, ó Pai, para ser apresentadas a Ti em qualquer lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, que a leitura da Tua palavra, Senhor, que a meditação da Tua palavra possa lançar para nós fundamentos para isso, para corações agradecidos pela Tua graça que opera em nós, tirando-nos, ó Deus, da condição de servos que, sofredores, ó Pai, caminham, ó Deus, na obrigatoriedade, Senhor, do cumprimento de exigências que o Senhor supostamente teria feito. Mas ao contrário disso, gratos e vivendo na gratidão, na liberdade da salvação oferecida por Cristo na cruz do Calvário, nós clamamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então vamos caminhando lá, Gálatas capítulo 1, versículos de 1 a 5. Paulo, apóstolo da parte de Deus, porque é não da parte de homens, então é da parte de Deus. Mas então vamos começar de novo. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas de Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha só, ele está escrevendo, ele está se apresentando, e embora nós estamos tomando uma primeira carta, né, essa carta ela se diferencia um pouco das demais cartas, né, porque Paulo ele chega e ele vai escrevendo e fala assim, eu dou graças a Deus, né, pela fé, pela salvação de vocês, pelas experiências de vocês. Agora aqui aos Gálatas ele se apresenta, de cara ele chega e fala assim, olha, eu sou apóstolo, e sou apóstolo não porque homens quiseram que eu fosse apóstolo, mas porque Cristo quis que eu fosse apóstolo. Né? Paulo, vocês se lembram, ele foi chamado por Cristo numa situação em que ele estava caminhando, perseguindo a igreja, né? Numa viagem para prender cristãos, como era uma prática comum entre os judeus, era perseguir os cristãos que estavam se convertendo, os gentios, aliás, desculpem, os judeus cristãos, né? Os judeus cristãos agora, uma prática comum era perseguir gentios que estavam se convertendo, para que eles fossem cumpridores da lei, como eles, judeus, também eram. Então, Paulo estava fazendo isso, mas na perspectiva de Paulo, era uma fé contrária, que deveria ser eliminada. Por isso ele perseguia, prendia, né, os gentios que estavam se convertendo, ou até mesmo os judeus que estivessem se convertendo a Cristo. E numa dessas viagens dele para prender pessoas, Jesus, né, intervém com impacto, derruba ele do cavalo e chama para servi-lo. E Paulo passa aí a entender, né, que ele era um perseguidor da igreja. Então ele está dizendo para os Gálatas, eu era alguém que perseguia
a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu perseguia os cristãos, porque não cumpria os mandamentos, não cumpriam os mandamentos como nós cumpríamos, porque não cumpriam as exigências como nós cumpríamos. Então está dizendo, eu era assim, mas pela vontade de Cristo e não de homens, eu fui feito apóstolo, para pregar o evangelho. Evangelho este, né, feito para poder, né, nos desarraigar deste mundo perverso, né? Ou seja, aqueles que não estão em Cristo estão arraigados, estão enraizados no mundo perverso. O sentimento é perverso, o pensamento é perverso, ainda que pessoas de vida simples, ainda de pessoas de boas intenções, mas este mundo imprime, né, conceitos, sentimentos que são perversos em si. São perversos. O ser humano, ele tende a destruir-se a si mesmo. O ser humano tende a destruir aqueles que estão próximos de si. É ou não é? Verdade. Nós destruímos a nós mesmos no dia a dia. Nós desenvolvemos maus hábitos. Ou nós temos uma dificuldade muito grande para desenvolver bons hábitos. É custoso, né? É custoso. Nós destruímos as pessoas ao nosso redor, muitas vezes com exigências exageradas, muitas vezes por falta de generosidade em ajudar a suprir nas necessidades daqueles que estão ao nosso redor, quando podemos, muitas vezes querendo mais ser atendidos do que atender, e permitindo que isto se desenvolva em forma de conflitos, concorda? Conflitos com os membros da família, né? Com os membros da família, reivindicando direitos e exigindo obrigações, e isso a gente leva para adiante, para o ambiente do trabalho, exigindo direitos, reivindicando direitos e exigindo obrigações. Para a igreja também, é ou não é? A gente reivindica direitos e exige obrigações dos irmãos, e a gente vai se destruindo a nós mesmos, destruindo as pessoas ao redor. Por quê? Porque somos arraigados neste mundo que é perverso. Que é perverso. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo vem para fazer o quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Para estabelecer a reconciliação de nós com nós mesmos. Para nós nos tratarmos nós mesmos de uma maneira melhor. Para restabelecer o relacionamento de nós com os nossos próximos, com os nossos familiares. Com os nossos irmãos em Cristo. Com as pessoas ao nosso redor, restabelecer um relacionamento de harmonia, de paz ao nosso redor. É para isso que o Evangelho serve. E, acima de tudo, para restabelecer o nosso relacionamento de forma pacífica com Deus que está nos céus. Este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o Evangelho vem para nos desarraigar deste mundo perverso e nos conduzir a uma realidade de harmonia, de paz, uma realidade construtiva e não destrutiva. Uma realidade que olha para si e fala, bom, eu posso melhorar fisicamente, cuidando bem do meu organismo. Eu posso melhorar emocionalmente, cuidando bem dos meus sentimentos. Eu posso melhorar, cuidando de mim mesmo espiritualmente, buscando a Deus, buscando a sua palavra e permitindo-me ser, pelo Evangelho, trabalhado. E posso também, ajudar a melhorar o mundo ao meu redor. Esse é o propósito do Evangelho. O contrário disso, ainda que por muitas vezes manifesto como princípios religiosos que sejam, não combina com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
E Paulo vai tratar isso com os Gálatas, a respeito de outro evangelho. Bom, seguindo. Versículos 6 até o 24. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outros dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes vos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Olha aí, Paulo escrevia aos outros, às outras igrejas: olha, dou graças a Deus pela sua fé, dou graças a Deus pela sua generosidade. Agora chega aqui aos Gálatas, ele chega e escreve assim: olha, eu lamento e fico surpreso porque vocês tão rápido, param de crer na fé da maneira que receberam, né? A fé manifesta pela graça, e passam agora a outro evangelho de exigências que não te foram feitas como necessidade para obter ou para manter a salvação. Vocês estão se deslocando daquilo que vos foi anunciado, né? Da graça para outro evangelho. E ele dizia: qualquer evangelho que vá além, que não combine com o evangelho já pregado a vocês, que seja considerado por vocês maldito, que não seja aceitável a vocês, mas seja rechaçado por vocês. Um evangelho que não pregue a salvação pela graça, mas que pregue a salvação por mérito, por cumprimento, por exigências. Este é um evangelho maldito. Este não é o evangelho de Cristo. E é interessante é importante a gente fazer um destaque, porque algumas vezes tem pregadores que fazem uma distinção entre os pregadores, os escritores bíblicos. E alguns dizem que há o evangelho de Paulo, né, que Paulo prega e trata de algumas coisas, há o evangelho de João, porque João, né, prega com algumas outras ênfases, e que haja o evangelho de Cristo, como se eles fossem contraditórios, antagônicos ou não coerentes um com o outro. Mas não, só há um evangelho, e é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Ele pode ser abrangente, de forma que um destaque um aspecto, outro destaque outro aspecto, mas eles não podem se chocar, eles não podem ser contrários um ao outro. Eles podem ser complementares, né? Por isso o evangelho, né, da graça do Senhor Jesus Cristo, ele abrange tanto amor e justiça. Amém? Ele abrange tanto perdão quanto obediência. Porque perdão é necessário quando não há obediência, não é? Não é isso? Se a pessoa não obedeceu, ela precisa de perdão. Isso significa liberdade para a não obediência? Não, porque no Evangelho se completam a ideia do perdão e da obediência. O perdão quando há a falha. E a obediência por gratidão pelo perdão. Elas não se excluem. Amém? Por isso, quando se fala que Deus perdoa, né, isso não é uma pregação que diz pode-se errar. Não é. É uma pregação que diz porque Deus perdoa e já te perdoou, por gratidão você procura obedecer ao Senhor. As duas coisas se completam. Não há contradição entre essas coisas. Por isso, uma pregação de amor, de graça, ela não está nunca, né, nunca deixando de lado a pregação de justiça de Deus. Não, ao contrário. Né? Ela está manifestando que, porque o Senhor é justo e perdoa, nós precisamos cumprir de justiça e de obediência. Então, um evangelho diferente disso é um evangelho maldito. O evangelho que não manifeste a intensidade da graça, do amor e do perdão de Deus, é um evangelho maldito. Da mesma maneira como um evangelho que não enfatize a necessidade de obediência por gratidão ao Senhor, é um evangelho maldito. Mas um evangelho que faça, que conjugue todos esses aspectos, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai dizendo que Paulo, ele não se preocupa a agradar homens. Porque se ele se preocupar em agradar homens, ele já não é mais servo de Cristo. E assim todos nós aqui. Né? Se nós colocarmos entre nós um padrão de comportamento, regras de conduta em que nós vamos avaliar-nos mutuamente, em que cada um se empenha em se manter dentro dos critérios do que os meus irmãos vão exigir de mim, logo não estamos servindo a Cristo. Nós estamos servindo a homens. Concorda? Estamos servindo a homens. Então é isso que Paulo está dizendo. Eu não procuro agradar a homens, eu procuro agradar a Deus. E em agradando a Deus, eu estou vivendo em liberdade. Por quê? Porque eu estou agradando aquele que já me perdoou, aquele que já me ofereceu a salvação por graça. Eu estou agradando aquele que não exigiu de mim, mas ofereceu-se por mim para o cumprimento dos meus pecados. Este é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dá para perceber que grande diferença há nisso? De olharmos para um Deus que se ofereceu para pagar o preço dos pecados, é muito diferente de olhar para um Deus que exige o cumprimento de normas de conduta. Deus não exige cumprimento de norma de conduta. Por quê? Porque pela falta de cumprimento das normas de conduta, Ele mesmo se ofereceu para morrer, pagando o preço daquilo. Mas em nós precisa haver tamanha gratidão por esta obra de justiça do Senhor, justiça em nosso favor, que faça com que a gente queira viver dentro dos parâmetros que sejam a Ele agradáveis. Agradáveis, para agradar ao Senhor. Mas nós, seres humanos, nós temos uma habilidade em criar regras, principalmente para os outros. É ou não é? Uma habilidade. Olha, você agiu de tal forma e isso como que é?
assim, isso não atendeu às minhas expectativas. Por isso você está em falha comigo. E se você está em falha comigo, né, você está, como que é? Você é passível de punição. Isto não combina com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, você está dizendo o quê? Que as pessoas podem errar e não devam ser, como que é? Condenadas, não devam ser punidas. Tem alguma palavra um pouco, né? É assim, não tenha que prestar contas da sua falha? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que nenhum de nós é Deus para exigir do outro. Nenhum de nós ofereceu pelo outro o preço das suas falhas, o preço dos seus erros, o preço do seu pecado, para poder exigir deste qualquer coisa que seja. Jesus poderia fazer isso. Jesus poderia exigir. Mas Jesus não exige. Por que ele não exige? Porque ele mesmo já pagou o preço desse pecado. É profundo. É profundo demais isso. Isso tira-nos da condição de pessoas que querem exigir do outro qualquer coisa. E de certa forma, coloca em nós, se nós queremos nos alinhar ao Senhor Jesus Cristo, coloca em nós a necessidade de um coração mais pronto a perdoar incondicionalmente. Incondicionalmente. Bom, mas aí ele vai dizendo, se eu me esforçar por agradar a homens, logo não sou servo de Deus, não sou servo de homens. Não sou servo... Vocês entenderam, né? É difícil organizar quando já bagunçou. Mas assim, se eu procuro agradar a homens, eu não sou servo de Deus, sou servo de homens. E ele está pregando, o Senhor ofereceu para vocês liberdade. Liberdade. Vocês não têm a necessidade de cumprir exigências de ninguém como que servo de ninguém. Mas você é servo de Cristo por gratidão àquilo que o Senhor fez. E ele fala, eu mesmo, sendo Paulo, saí perseguindo a igreja. Por quê? Porque era uma outra fé não fundamentada em exigências. Eu era, desde a infância e dos meus ancestrais, cumpridor da lei. Zeloso, muito mais do que qualquer um da minha idade. E perseguia a igreja. Persegui a igreja. Eu era assim. E agora, Gálatas, né? As diversas igrejas. Estou falando para vocês que vocês não podem fazer da maneira que eu fazia. Vocês não podem perseguir uns aos outros para exigir deles cumprimento de regras e leis como direito de conquistar a salvação. E nem como maneira de fazer manutenção da salvação. Eu era assim. Vocês, né, não podem ser como eu era. Eu era zeloso das tradições. Perseguidor da igreja de Deus. E assim, ele se tornou, né, uma pessoa que ganhou notoriedade, porque outrora era perseguidor da igreja. E de um dado momento em diante, ele se tornou pregador do evangelho da graça. Ganhou notoriedade por isso. Não mais perseguia, não mais exigia, mas pregava salvação e graça. Irmãos, como que nós somos reconhecidos entre nós? Né? Qual a notoriedade que nós ganhamos no nosso meio? Naqueles níveis de relacionamento que eu mencionei agora há pouco. Como que eu sou comigo mesmo? Como que eu sou com o meu familiar? Como que eu sou com o meu irmão em Cristo? Como que eu sou com as pessoas ao meu redor que convivem comigo? Eu sou um perseguidor exigente de cumprimentos, de atitudes que satisfaçam a minha exigência? Ou ao contrário disso, eu sou pessoa que oferece
graça, perdão, salvação e liberdade. Como que eu sou? Né? É coisa para você pensar e refletir consigo mesmo. O quanto você é consigo mesmo. Exigente ou perdoador? O quanto você é com seu familiar, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus irmãos? O quanto você é exigente de pessoas que cumprem com a sua expectativa? Ou você é generoso, oferecedor de perdão e graça, como é o seu Senhor? E com os irmãos da igreja, como você é? Exigente de cumprimentos ou generoso com graça e perdão? E com as pessoas ao redor com quem você vive? Qual é a notoriedade que você tem ganhado? Sou uma pessoa cheia de graça? Ou sou uma pessoa cheia de condenação? É disso que Paulo está tratando. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos seguir. Capítulo... Não, ainda estou no capítulo 1, né? 2. Ainda estou. Mas então entrando agora no capítulo 2. Eu vou ler de 1 a 10. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Bom, então Paulo está dizendo aí, né, que ele se empenhou a pregar imediatamente, saiu pregando, ele não foi buscar, né, o reconhecimento de alguns. Não, ele saiu a pregar. Jesus o impactou, Jesus o derrubou do cavalo, né? Ele ficou alguns dias cego. Jesus mandou alguém para ir lá falar com ele, para dizer que ele era chamado agora para pregar o evangelho a pessoas pobres e a pessoas ricas, a pessoas simples e a pessoas de autoridade, né? E, ainda por cima, sofreria por este evangelho. Uma vez que ele causou muito sofrimento a algumas pessoas por conta do evangelho. Agora, ele sofreria por esse evangelho. Uma vez conscientizado disso, uma vez recebendo o Espírito Santo de Deus, vocês se lembram quando Ananias chegou para ele e falou assim: Paulo, eu venho aqui para pregar a você e para que as escamas saiam dos seus olhos, né, que você volte a ver e que você seja cheio do Espírito Santo. E ele, recebendo o Espírito Santo de Deus, saiu a pregar. Então, ele foi imediatamente pregando e imediatamente também conquistando a oposição dos judeus. Esta que agora ele está tratando com os Gálatas.
né? E aí ele se apresentou a Pedro, Tiago e João depois de um tempo, e ali eles entenderam, olha, Pedro tem maior habilidade talvez, ou está mais próximo de pregar o evangelho àqueles que são judeus. E Paulo, indicado a pregar o evangelho aos que são gentios. Pedro pregando no contexto da comunidade daqueles que já eram circuncidados. E Paulo pregando para aqueles que vêm de uma experiência de não circuncisão. E aí, né, eles conversando, eles entendendo, prega o evangelho. Não há necessidade de exigir exigências próprias, características a judeus para os gentios. Mas prega e lembre-se dos pobres. E esse lembre-se dos pobres traz uma ideia muito grande de generosidade. Quem lembra de pobre tem que ser generoso. Quem prega para pobre de espírito tem que ter generosidade de espírito. Quem prega para pobres de consciência tem que encontrar generosidade de consciência, abertura, oferta, disposição. Amém? E era isso que Paulo estava experimentando e trabalhando ali entre os Gálatas. Ele, né, sofreu perseguição dos judeus, sofreu oposição dos judeus. E agora, Gálatas, vocês, não sendo judeus, não desenvolvam entre si pressão, oposição, exigência, como se judeus fossem. E aí ele vai falar até da experiência que teve com Pedro e com Barnabé nesse aspecto. Então vamos seguir do capítulo 2, versículos 11 ao 21. Quando, porém, Cefas é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Destruir a mim mesmo me constituo... certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, nós vemos aí Paulo tratando essa postura de judeus se distinguindo de gentios. Pedro mesmo, que foi aquele que entrou na casa de Cornélio, vocês se lembram, né? Nós vimos juntos em Atos, que Pedro chegou e teve aquela visão que desceu um pano dos céus com um alimento de animais que os judeus não podiam comer. E aquela cena se repete, né, várias vezes, e Pedro chega e recebe uma ordem do céu: come,
mata esses animais e come. E ele falou, não, eu não vou, não compactuo com aquilo que é impuro. Né? Nunca jamais entrou na minha boca alimento que seja impuro. E dos céus vinha a voz, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E aí tudo aquilo foi utilizado por Deus para que Pedro compreendesse que os gentios haviam sido por ele purificados. E por isso podiam receber a palavra de salvação. Ele menciona a purificação de forma antecipada, concordam? Não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Então vai lá e prega para eles, para que eles entendam. O perdão já oferecido, a graça já oferecida, ou seja, o pecado já pago. Irmãos, nós só pregamos isso. Nós não pregamos para as pessoas como que as pessoas possam vir a ter os seus pecados pagos por Cristo. As pessoas, elas não precisam se arrepender para receber o perdão. Elas precisam se arrepender por ter recebido o perdão. Porque os seus pecados já estão pagos. Jesus morreu na cruz do Calvário e o pecado de toda a humanidade já foi pago na cruz do Calvário. Às vezes é difícil entender isso, concorda? Às vezes é difícil falar assim, não, mas assim, se a pessoa não se arrepende, não tem como ela ter sido, né, ter os seus pecados perdoados, porque se ela morrer, ela vai para o inferno. Como que a pessoa vai para o inferno com o pecado perdoado? Mas é justamente isso que acontece com qualquer um que for para o inferno. Vai para o inferno com os seus pecados perdoados. Vai para o inferno com os seus pecados pagos, porque o pagamento do pecado foi realizado na cruz do Calvário. Já aconteceu. Amém? O meu e o seu. A gente prega para as pessoas um evangelho de uma salvação já oferecida, já realizada. A gente prega para as pessoas um evangelho de um sangue purificador já derramado. E as pessoas, por gratidão àquilo que Jesus fez, acolhem. E se passam a conviver com o reino de Deus. Isso é o que é a sua experiência. É a sua experiência. Você só se converteu ao Senhor que já realizou a sua salvação. Porque se não for assim, se eu precisasse tomar uma atitude, a salvação era algo realizado por mim, conquistado por mim. E não é isso. A salvação é dada, é um presente. Amém? Então, se isso é realizado em nós e para nós, deixemos de exigir dos outros cumprimento de qualquer coisa que seja para receber a salvação, porque a salvação já é oferecida. Este é o Evangelho. Crê no Evangelho, crê na salvação que o Senhor já ofereceu. Ninguém precisa se arrepender para receber a salvação. As pessoas precisam se arrepender porque a salvação já foi oferecida. As pessoas precisam se arrepender para não rejeitar a salvação oferecida. É assim que Deus age com a gente. E é assim que nós precisamos tratar as pessoas. Nós mesmos, nossos familiares, nossos irmãos em Cristo e as pessoas ao redor. Amém? O que somos nós? Somos perdoadores? Pessoas que oferecem a graça, ou somos exigentes condenadores? É isso que precisamos entender, porque Paulo diz aqui, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E este é o título da mensagem, Cristo vive em mim. Aí você fala, pastor, isso é hora de dar o título da mensagem? Não tinha que ser lá no começo? É porque eu queria que houvesse esse impacto, para nós entendermos o que é dizer Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não posso ser exigente condenador das pessoas ao meu redor, porque Cristo não é assim. Se Cristo vive em mim, eu sou perdoador, eu sou agente de graça. Amém? Eu sou aquele que oferece e não aquele que exige, se Cristo vive em mim. Porque senão, se a minha postura
de alguma maneira crendo que é fundamentada na palavra de Deus, isso é outro evangelho, e é um evangelho maldito, porque o evangelho de Cristo é aquele que oferece perdão antecipadamente. Perdão antecipadamente, que as pessoas acolhem o benefício desse perdão por fé. Por fé. E não por cumprimento de exigência qualquer que seja. Porque aquele que podia fazer exigências, ao contrário disso, foi na frente e pagou o preço daqueles erros, daquelas falhas, daqueles pecados. Cristo vive em você, meu irmão, minha irmã. Amém? Isto é o que Paulo diz. Mas você saberá responder para você mesmo e para Deus se Cristo vive em você. Você saberá responder para os seus familiares se Cristo vive em você. Você saberá responder para os seus irmãos em Cristo e para as pessoas ao redor se Cristo vive em você. Né? Paulo adquiriu uma fama anterior de perseguidor e depois recebeu outra fama. Aquele que antes perseguia, agora prega a salvação pela graça. Qual é a nossa fama? Qual é a nossa característica para as pessoas? Somos perseguidores exigentes? Ou somos aqueles que oferecem perdão e graça? Cristo vive em mim. Havia um cântico que a gente cantava, né, que era de mudo. Né? Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Oh, que maravilha é que Cristo vive em mim. Não fala muito. Mas se nós lemos aqui da onde foi tirada essa ideia, é muito profundo a ideia de dizer que Cristo vive em mim. Judeus se distinguindo de gentios por causa da lei. E Paulo diz, por obras da lei, ninguém é justificado. Por guarda de sábado, ninguém é justificado. Por circuncisão, ninguém é justificado. Por amar a Deus sobre todas as coisas, né, e não fazer imagens de escultura, por estas atitudes, ninguém é justificado. Por não mentir, por não roubar, por não cobiçar o que é do próximo, por o cumprimento dessas coisas, ninguém é justificado. É profundo isso, né? É profundo. Imagine o conflito que isso estava gerando entre os judeus e até mesmo entre os cristãos, essa ideia. Porque só somos justificados pela graça do Senhor Jesus Cristo realizada. Se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Né? Se eu só sou justificado por cumprir as exigências da lei, Cristo morreu em vão. Porque Cristo morreu justamente porque as pessoas não cumpriam as exigências da lei. Havia falha, havia erro, havia pecado. E Jesus Cristo morreu justamente para pagar o preço do pecado, da falha, da desobediência. Se a justiça é mediante a fé, logo Cristo morreu em vão. Aí Paulo diz aí, morri para a lei, estou crucificado com Cristo. Amém? Nós morremos para a lei. Nós morremos para a ideia de exigência de cumprimento de regras. Nós morremos para isso. Nós fomos crucificados e ressuscitados com Cristo para viver uma vida de obediência ao Senhor por gratidão. Por gratidão. Por reconhecimento de que não há condenação sobre mim, mas há sobre mim a justiça de Cristo. Por que não há condenação sobre mim? Porque Cristo recebeu nele a condenação que era minha. Então, desta forma, pastor, todos vão para o céu, porque ninguém tem condenação sobre si. Mas há pessoas que não vão para o céu, porque não querem identificação com este Deus. Né? Muita gente não quer identificação com o Deus dos judeus, que é o Deus que nós pregamos.
Muita gente não quer identificação com o Deus dos gentios, das igrejas evangélicas também, ou mesmo da igreja católica. Tem muita gente que não quer identificação com esse Deus. Por isso, não querem o céu que lhe é oferecido, não querem a salvação que lhe é oferecida. Então, aqueles que rejeitam a este Deus, não querem ir para o lugar que este Deus proporciona de salvação. Assim, há pessoas que vão para o inferno. Mas no ambiente da nossa comunidade, não da nossa comunidade aqui especificamente, esperamos que não, mas da comunidade dos cristãos, há muita gente que não quer se identificar com esse Deus perdoador, esse Deus generoso, esse Deus de graça. Quer se identificar com um Deus de exigência, de cobrança, de punição e de condenação. A estes, cumprindo a atenção de um evangelho maldito, não tem como ir para o lugar de glória que o Senhor oferece, mas o inferno. Nós precisamos, irmãos, nos identificar com o Deus da graça. Nós precisamos nos identificar com o Deus do perdão, para poder oferecer para nós, para os nossos familiares, para os nossos irmãos em Cristo e para o mundo ao redor. Graça, misericórdia e perdão. Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não mais eu, mas Cristo. Cristo vive em mim. Já estou crucificado. E a vida que eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou dessa maneira e se entregou por mim. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Participar da ceia que nos faz partes do povo de Deus. Parte do povo que foi alcançado por um Cristo que se ofereceu para o perdão de todos. Cristo que não faz distinção entre judeu e gentio. Nem por aparência, nem por exigência, não faz distinção. Ofereceu-se por todos. Nós vamos participar da ceia. E que participar da ceia seja fundamentado no que diz o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Paulo está aqui fortalecendo os Gálatas, que já estava abandonando. Os Gálatas já estavam abandonando. Era um povo de Deus salvo, mas já estava abandonando a essência do Evangelho. E se há em nós uma atitude de abandono ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por queremos ser exigentes, por queremos ser zelosos como Paulo, por queremos ver as pessoas cumprindo as exigências que entendemos, se há entre nós, se há em nós este sentimento, que ao participarmos da ceia, possamos estar retornando ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela é profunda, Senhor. Ela mexe com os nossos fundamentos. Algumas vezes os nossos fundamentos são questionados e nós lançamos, ó Pai, outras bases, ó Senhor. Outras bases para aquilo que cremos. E, ó Senhor, eu te peço que o Senhor, com o teu Santo Espírito, trabalhe no nosso ser hoje, ó Pai, para que nós nos identifiquemos contigo. Para que nós nos identifiquemos com Cristo. Que nós continuemos, Senhor, firmados no acolhimento e na manutenção da salvação pela fé em Cristo Jesus, pela fé no sacrifício de Cristo, pela gratidão, pela atenção às suas expectativas por gratidão, não pela exigência que um ou outro nos coloque como necessário, mas pela gratidão, o prazer de servir a Ti, o prazer de satisfazer a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos participar da ceia do Senhor, lembrando disso. Nada merecemos da parte de Deus, mas tudo recebemos da parte de Deus. Amém? Nada merecemos, mas tudo recebemos. E por gratidão, recebendo aquilo que o Senhor nos ofereceu, a ênfase principal, a salvação em Cristo Jesus. Por gratidão, vamos participar do pão e do cálice, lembrando de, vivendo
né, com Cristo em nós, Cristo vivendo em nós, possamos continuar oferecendo uns aos outros graça, misericórdia e perdão. Graça, misericórdia e perdão, para juntos irmos habitar na glória de Deus o Pai. Amém? A palavra de Deus diz: aquele que come do pão e bebe do cálice, examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Não examine o outro para exigir do outro. Examine-se a si mesmo. Mas examine-se para oferecer a si mesmo perdão, graça e misericórdia. Não só a sua, mas baseado na graça e misericórdia de Deus, oferecer também a sua. Se perdoe. Perdoe o seu familiar. Perdoe seu irmão em Cristo. Perdoe as pessoas ao seu redor. Porque Cristo vive em você. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela obra tua realizada em nós, ó Deus. Como igreja tua nós queremos viver, como povo teu nós queremos viver, como proclamadores do evangelho nós queremos viver, evangelho teu de salvação. Pai, que nós possamos, ó Senhor, na nossa trajetória de vida, Senhor, ter a nossa reputação, a nossa fama trocada, ainda que em algum momento de exigentes condenadores, mas, Senhor, que possamos ser reconhecidos, ó Deus, neste mundo, como portadores, agentes do teu evangelho, evangelho de salvação, evangelho de graça, misericórdia e perdão. Nós clamamos. Para isso consagramos esses elementos, para que Cristo, que morreu na cruz, mas ressuscitou, viva em nós. Viva em nós. Que nós não vivamos, mas que Cristo viva em nós. Por meio do evangelho, nós clamamos. Em nome de Jesus. Para isso consagramos esses elementos. Para isso consagramos as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos pegar o pão, o cálice e aguardar para cearmos juntos. Vamos comer do pão com gratidão dos nossos corações, fazendo parte do corpo de Cristo. Gentios, judeus, pessoas chamadas por Deus ao longo de todas as épocas para fazer parte do povo que há de herdar a salvação. Comei dele todos com gratidão no coração. E bebei dele todos. Este é o cálice da nova aliança. A nova aliança, não a antiga aliança da lei, mas a nova aliança, aliança da graça, do sangue derramado para a purificação dos nossos pecados. Obra esta já realizada e que acolhemos pela fé. Bebei dele todos com gratidão nos corações. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face de toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.